Olá, Brazucas! Então nós estamos aqui no nosso primeiro bate-papo sobre processo evolutivo. Estou aqui com o meu querido Danilo, minha querida Núria, vocês já conhecem de carteirinha. Estamos sempre aqui. E hoje nós vamos falar sobre a questão do processo evolutivo. Vamos conversar sobre o ambiente e o comportamento, sobre como o ambiente influencia as reações e as ações de quem está no nível do comportamento, quem assume seu protagonismo, né? Que é o primeiro degrau, é esse, do processo evolutivo? Você tem o ambiente como o primeiro degrau lá, que é o das pirâmides dos níveis neurológicos, e logo depois o comportamento, né? Perfeito. E é interessante quando a gente fala sobre esses níveis do processo neurológico, nós facilmente identificamos aquelas pessoas que, por exemplo, chegam no processo de coaching e elas resumem a vida dela em reações. Então, não, mas por que você fez essa escolha? Ah, não, não tinha o que fazer, era o que estava me sendo dado. E aí a pessoa ela resume as escolhas que ela faz em termos de reações, né? E um próximo nível é justamente o do comportamento, que aqui a gente já encontra um certo nível de protagonismo, onde a pessoa não só reage, mas ela age efetivamente. Mas o ambiente interfere tanto assim no meu dia a dia? Eu sou realmente tão suscetível assim às coisas que ocorrem no meu entorno ou não? Eu tenho que ser fechado e tenho que ser impenetrável? As coisas do ambiente não afetam a minha vida. Qual que é a ideia que vocês têm a respeito disso? Bom, o ambiente ele acaba afetando porque a gente vive em vários ambientes na nossa vida. A gente vive no ambiente da nossa casa, no ambiente do trabalho, no ambiente do programa BR3, no ambiente da faculdade, em vários ambientes. Então, os ambientes acabam influenciando a nossa vida até de forma inconsciente, né? Onde eu vou criando sustentações e regras do qual eu não tenho consciência efetiva que elas estão acontecendo, né? O ambiente influencia por quê? Porque o ambiente está também ligado à experiência. Né? Ele influencia porque eu, desde bebezinha, dentro da minha casa, posso ter sofrido algum tipo de experiência ou de vivência baseado no ambiente dos meus pais também viveram dentro da casa deles. Né? Então, acaba gerando um repassar de histórias do qual a gente nem tem tanto controle em relação ao que eu estou vivenciando e quando eu não sou o protagonista dessa história, ou eu não tenho consciência ainda disso. Olha, quando você fala isso, Núria, você passa por vários momentos aí. Você falou um bocado de coisa e aí a gente volta a reforçar para você. Não tem como, cada trilha dessa do BR3 está devidamente pensado. O ambiente, ele efetivamente nos afeta, né? O ambiente, ele nos influencia. Basta a gente pegar aqui, que também é uma trilha, quando a gente estiver falando de inteligência emocional, nós vamos, o conceito de emoções que o Goleman traz é justamente isso, é uma reação aos estímulos do ambiente. E as emoções, nós sabemos que elas acontecem em frações de segundos. Então, nós estamos sempre suscetíveis a essa influência do ambiente e estamos sempre reagindo nesse ambiente. Agora mesmo, no momento em que eu estou falando aqui, você está reagindo, quem está assistindo está reagindo, quem está assistindo está reagindo. Então, nós estamos nesse constante relacionamento entre o que o ambiente nos traz de estímulo e efetivamente como nós respondemos ou como nós reagimos a eles. Agora, existem pessoas que têm um nível de sensibilidade maior, e aí nós aprendemos isso no coach quando a gente trabalha a questão do perfil de comportamento, aí a gente já está falando do nível superior. Existem perfis comportamentais que são mais suscetíveis ao ambiente e existem perfis comportamentais que são menos suscetíveis ao ambiente. Porém, ainda mais importante que os perfis comportamentais, nós estamos falando da fantástica, maravilhosa, linda trilha anterior, que é o mindfulness, que é o que justamente você falou, Núria, é a questão da consciência. Tudo bem que eu reajo diante dos estímulos que o ambiente está me trazendo. Mas quanto mais consciente eu tiver de mim mesmo, mais eu vou entender os padrões dessa reação e vou poder canalizar todo esse contexto emocional, essa resposta
que tá me sendo provocada muitas vezes inconscientemente, eu vou conseguir canalizar de uma forma consciente, de uma forma racional, de uma forma produtiva. Agora, a gente fala muito que o ambiente interfere na nossa reação, na maneira como a gente encara o mundo, na maneira como a gente dá resposta para os desafios que são colocados. Mas nós também fazemos o contrário. A gente também influencia o ambiente. Sim. Quantas vezes nós somos professores, quantas vezes nós aqui não entramos numa sala de aula e a gente encontra um ambiente X e a nossa postura transforma quem está ali sentado. A nossa maneira de se colocar, de se postar, transforma quem está ouvindo a gente. Para o bem ou para o mal. Porque se você está um dia que você está péssimo, você chega na sala de aula, você multiplica isso por 40, 50 ou 120, porque esse é o número de pessoas que a gente encontra em sala de aula. Então, o desafio que a gente tem também e a possibilidade, a crença, a consciência de que o que a gente faz, a maneira como a gente se coloca, também provoca reação nos outros. E é justamente esse o ponto. Se você é uma pessoa que está no nível mais superficial do seu processo evolutivo, ou seja, você resume os seus comportamentos a reações... Só reage, né? Só reage. Então, você é uma pessoa, você é folha levada ao vento. Onde o vento vier, se estiver num lugar legal, com um clima legal, provavelmente, talvez, você vai ser uma pessoa legal. Se não, você vai estar sempre sendo levado. Você nunca vai estar, efetivamente, num protagonismo, né? Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Eu sempre entro em sala de aula e já dou um grito, né? Boa noite, bom dia e tal. Eles dão aquele susto e tal. Eles detestam. Mas eu adoro. Ainda mais às 8 da manhã, né? Às 8 da manhã, quando eu dou aula segunda-feira. 8 da manhã, quando eu dou aula 8 da manhã na segunda-feira. Como assim que uma pessoa tem uma energia dessa segunda-feira de manhã? Eu digo, eu não tenho. Eu, como qualquer outra pessoa, acordo de manhã com energia baixa. Só que eu escolho subir o meu nível de energia, porque meus alunos merecem que eu chegue em sala de aula. Não merece que eu chegue com a expressão da palavra, ou com o perdão da expressão que eu vou usar, não merece que eu chegue na sala broxado. Eu vou chegar lá, bom dia, que é isso? Eu estou jogando a turma para baixo. Então, quando você sobe, você diz, não, eu vou influenciar esse ambiente, então aí, no caso, a gente passa para o próximo nível, no nível do comportamento, onde a minha resposta é uma ação. É uma ação. E eu gosto de dizer isso muito para os meus alunos, porque às vezes a gente está lá fazendo chamada, fulano, presente. Aí eu digo, você... Você está presente acorda, mesmo? Exatamente. Em geral, as pessoas, elas se refletem. Então, eu digo para eles, vocês dão esse tipo de energia para o professor, aí o que é que o professor faz? Um professor que também não está consciente do seu processo de evolução. Ele devolve esse nível de energia, porque para pensar, quem tem que ensinar para quem ali? Quem precisa que a aula tenha energia para que a aprendizagem seja alta? O professor que já sabe, que já aprendeu? Né? A gente sabe que, como uma consciência da missão de um docente, ele tem que ter essa preocupação. Vira jogo de pede. Todo mundo pede quando isso ocorre. Isso, né? exatamente. E olha que interessante, né? A gente está falando da questão da reação, quando eu estou no ambiente não tenho consciência do quanto ele me influencia e quanto eu também influencio, né? Porque uma sala de aula é um ambiente para 30 pessoas, 50, 120, é o mesmo ambiente. E a partir do momento que eu começo a tomar essa consciência do quanto eu também consigo interferir no ambiente, começo a agir. Olha que bacana do vídeo que a gente fez sobre a trilha de Mindfulness, que é justamente o poder do agora. Eu tomo consciência do ambiente onde eu estou, eu começo a agir, eu entro na questão da pirâmide evolutiva no nível de comportamento, tomando toda a consciência do meu eu, né? Quais atitudes eu escolho ter? Você escolhe acordar com energia baixa na segunda, né? Acordar, eu concordo que acordar com energia baixa, mas você escolhe. Pode acontecer, pode acontecer. É comum. Mas eu também dou aula de segunda-feira no primeiro horário e eu falo para os meus alunos, eu adoro segunda-feira, e eu adoro mesmo, porque eu tenho a semana inteira para realizar o que eu quiser. Eu escolho gostar da segunda. Gente, né? quanta oportunidade a gente larga, abre mão, quando a gente fica só reativo, né?
Então, Você perde a chance de conhecer um cara bacana, de ter a chance de aprender coisas novas. E não é só na faculdade, não. A gente está usando o nosso exemplo aqui, que é o nosso dia a dia, como professor, como coaching, mas isso serve para você também no teu trabalho, pô. Sim. Independentemente qual seja a área que você trabalha. Pô, você chegou no lugar onde você trabalha, onde você passa a maior parte do teu tempo, transforme na baia, no teu computador. Você está com um colega do lado ali, pelo amor de Deus, seja... E não é para ter uma vida positiva o tempo inteiro, sabe aquela coisa artificial. Sempre o tempo inteiro eu estou bem, eu estou feliz o tempo inteiro. Não é isso. A ideia não é essa aqui, não. É você tomar consciência do teu momento atual e aproveitar as oportunidades que estão aparecendo. Quando a gente fala assim, você não tem sorte na vida, eu não tenho sorte na vida. Essa história de não ter sorte na vida, na minha visão, não sei se vocês concordam, isso não existe. Sorte, para mim, é você estar preparado quando a oportunidade chega. Se você está sempre com o nível lá embaixo, tua sorte nunca vai chegar, cara. Acorda. Então, esse é o nosso papel aqui. É te fazer acordar para a vida que se você manter o teu padrão lá embaixo, lá no último nível da pirâmide, só reagindo ao que aparece, você nunca vai ser protagonista da tua vida. Quando é que você vai decidir, reagir e tomar conta do teu próprio destino? E é bacana reforçar, Danilo e Adailton, que nós temos o poder de decisão. Nós temos na gente o poder de escolha, né? De agir e não reagir. O agir é o que nos torna efetivamente indivíduos que buscam seus objetivos, que buscam suas escolhas, que buscam o melhor para si. Mas para isso eu tenho que ter que ser consciente do que eu sou. Né? Claro que eu não vou entrar nessa outra etapa que a gente vê logo à frente, mas o agir ele tem que ser consciente, porque senão ele vira reação. Né? E a reação nos leva para qualquer lugar. Qualquer lugar tá bom? Qualquer pessoa tá bom dentro da sua vida? Né? O agir é a consciência. Eu escolho gostar da segunda, eu escolho o trabalho que eu vou realizar dentro da sala de aula, eu escolho o sentimento que eu quero sentir. Na verdade, quando você traz essa colocação, eu lembro bem de um ponto que nós trabalhamos, né, na trilha do processo evolutivo, é que o que nós chamamos do ambiente é um filtro nosso. Então, uma perspectiva nossa. É uma perspectiva nossa. Então, no momento, o reativo, ou aquele que está na superficialidade do processo evolutivo, na verdade, ele está trazendo sempre uma perspectiva negativa daquele ambiente, porque para pensar, realidade. É uma realidade, exatamente. Toda oportunidade que surge, ele surge no ambiente, ela é externa a você. A questão é que muitas vezes as pessoas, eu já estive muito assim na minha vida, diante de uma solução e eu não identificava aquilo porque meu foco ele estava totalmente deturpado por causa do meu estado emocional, porque eu simplesmente estava sendo reativo e não colocando foco na oportunidade que me estava sendo dada. Acredito que a gente falou isso num bate-papo, né? Sim. Quando o seu foco está no erro ou na aprendizagem, se você está preso ao passado ou no agora. Então, essa questão de você se comportar, de você agir, de você escolher, efetivamente, já começa por qual interpretação você vai dar para o ambiente que você vive. Porque eu já estive em trabalhos em que eu pensava, não, aqui é guerra, se eu vacilar, eu vou levar uma nas costas, se eu vacilar, eu vou levar uma nas costas. Então, eu já ficava todo armado, qualquer coisa, por quê? Então, isso daí não era uma coisa saudável, não era uma coisa legal. Graças a Deus, hoje, eu posso dizer que eu tenho vivo num ambiente profissional que tem seus desafios, sim, mas é um ambiente profissional totalmente saudável. Eu trabalho com quem eu gosto, faço o que eu quero, faço o que eu gosto. Então, isso daí... O ambiente mudou? E aí é que está o ponto. Não é o ambiente que alterou. Aí é que está o ponto. Esse é o ponto que eu quero trazer. Os desafios, eles continuam existindo. Claro que, corporativamente, eu tô hoje trabalhando num ambiente corporativo muito mais saudável, proveitoso e evoluído do que a experiência passada, né? Mas o principal é a mudança da minha própria evolução, que aí eu construo justamente essa questão desse foco, né? Como é linda essa trilha de processo evolutivo, é muito, né? Muito bonito. É muito linda. Mas tem muita coisa ainda que nós vamos conversar. Vamos ficar por aqui hoje, porque senão a gente cansa você, tá certo? Tem muito papo aí que a gente ainda vai fazer.
Vamos ainda falar um bate-papo só sobre crenças e valores, capacidades, conhecimentos, e depois nós vamos falar lá do topinho da pirâmide, que é a identidade, pertença e Isso é lindo. legado. Adoro! Fique conosco, vamos que vamos, Brazucas! Tchau, gente! Tchau!